Chamo a camarada Cristina, que já ali está, Já cá preparadíssima, sobre educação numa intervenção, e é a última intervenção, antes do almoço, claro. Camaradas, bom dia ainda. Neste ano em que se comemoram os 50 anos do 25 de Abril, convém afirmar que a escola pública e a educação para todos nasceram com a Revolução. Até 74, a educação não era uma prioridade. Em 1970, 1 em cada 4 portugueses era analfabeto, correspondente a 1,8 milhões de pessoas, 64% das quais mulheres. De um modo geral, as crianças, quando muito, frequentavam os 4 anos do ensino primário, o atual primeiro ciclo. A taxa de analfabetismo era das maiores da Europa e nos censos de 70, Portugal estava ao nível das estimativas de analfabetismo de Itália nos anos 20. A educação tinha claramente uma marca de classe. Os filhos dos trabalhadores ou não iam à escola ou, quando muito, aprendiam a ler, escrever e contar. Os conceitos de alfabetização e de cultura eram apresentados como ideias nocivas. Marcelo Caetano, colaborador de Salazar, num artigo em 1928, 26 de janeiro, publicado no jornal A Voz, considerava o seguinte, e passo a citar: uma criança inteligente, filha de um operário hábil e honesto, pode, na profissão do seu pai, ser um trabalhador exímio, progressivo e apreciado. Pode chegar a fazer parte do escola da sua profissão e assim deve ser. Na mecânica da escola única, selecionado pelo professor primário para estudar ciências para as quais o seu espírito não tem a mesma preparação hereditária que tem para o ofício, não passará nunca de um medíocre intelectual. Fim de citação. Como se vê, a educação não servia para a mobilidade social. Filho de pedreiro, pedreiro seria; filho de banqueiro, banqueiro seria. E a educação era um perigo, pois permitia pensar, ter espírito crítico, questionar tudo aquilo que o regime não queria. O ensino superior estava apenas ao alcance de uma elite privilegiada e só após a Revolução de 74 houve uma aposta séria no acesso das classes mais desfavorecidas da população à universidade. Em 2023, havia 5 vezes mais alunos do que em 1978 e mais mulheres do que homens. De acordo com os censos de 1970, apenas 49 mil pessoas em Portugal tinham um ensino superior, não chegando a 1% da população. Os censos de 2021 registaram 1,8 milhões de pessoas com este grau de ensino, o equivalente a 20%, 60% das quais mulheres. Foi com a Revolução que se conquistou a escola pública para todos, mas esta escola está hoje em perigo. Ao longo destes últimos 50 anos, e após a explosão da escola de massas, degradaram-se as condições da carreira dos professores de uma forma tão profunda que hoje vivemos o maior problema do século na educação: a falta de professores. Falta de professores que se sente atualmente mais numas disciplinas do que noutras, mais numas zonas do país do que noutras, mas que a nada ser feito é um problema que se vai estender a todas as disciplinas e a todo o território nacional até 2030. No distrito do Porto já há falta de professores, embora não, de forma não sentida como no Sul, mas que se irá aprofundar se nada foi feito. Hoje, deixem-me só dizer-vos que o Ministro disse hoje ao Expresso que já resolveu em 90% a questão dos alunos sem professor. Os números podem parecer uma ciência exata, mas nem sempre são e podem ser aldrabados conforme o aldrabão de serviço. Como é que estes 90% foram atingidos? É que o Sr. Ministro mudou as contas. Refere-se agora não àqueles alunos que não têm professor desde o início do ano, que estão entre 20 mil a 30 mil, mas àqueles que não têm professor hoje, neste dia,
que, segundo ele, serão 2.300. Nós podemos olhar para o futuro, mas não seremos capazes de o perspectivar adequadamente se não olharmos para o passado e não tivermos em conta que este problema da falta de professores foi alertado pela FENPROF desde 2006 e foi alvo de inúmeras críticas por parte das equipas ministeriais. Nuno Crato dizia que havia professores a mais e aconselhava-os a emigrar, pois, se um dia faltassem, recrutavam-se no Brasil. O Tiago Brandão Rodrigues afirmava que eram problemas pontuais aproveitados por sindicatos e comunicação social para causar ruído. Com a Troika, a carreira foi congelada e os sucessivos governos PS, de forma teimosa, recusaram-se a recuperar o tempo de serviço roubado. Graças à luta insistente e persistente dos professores, está a ser agora recuperado de forma incipiente e deixando muitos professores para trás, que verão, nomeadamente, as suas pensões de aposentação seriamente afetadas. Este passo, por si só, não é suficiente para tornar a carreira atrativa e trazer mais jovens à profissão. É preciso verba para alargar o apoio à deslocação de todos os docentes deslocados da área de residência, sem discriminação de qualquer tipo. É preciso a criação de novos grupos de recrutamento, designadamente teatro, expressão dramática, intervenção precoce, entre outros. É necessária a contratação de mais técnicos especializados e profissionais não docentes em falta nas escolas para garantir uma educação verdadeiramente inclusiva. É urgente a criação de uma rede pública de creches e de salas de jardins de infância para garantir a universalização a partir dos 3 anos das crianças. E o Ministério reconhece já a existência de 12.000 crianças sem vaga. É importante o reforço da ação social escolar nos ensinos básico e secundário. É necessário reduzir o trabalho burocrático. É preciso que a gestão das escolas seja efetivamente democrática. É urgente reduzir o número de alunos por turma. É preciso o aumento dos salários. E é imperativo um real aumento de investimento na educação. No Orçamento de Estado para 2025 está previsto 2,7% do PIB, muito longe dos 6% indicados pelos organismos internacionais e apenas mais 0,1% de aumento em relação a 2024. Camaradas, este orçamento não serve a educação, não serve a escola pública, não serve os professores e os outros profissionais da educação. Como também não servem a escola pública e a educação as medidas avulsas e paliativas que o Ministério implementou para tentar combater a falta de professores. Em relação à revisão da carreira no sentido de uma efetiva valorização, tendo por objetivos imediatos a recuperação da maioria dos 14.500 docentes que abandonaram a profissão nos últimos 6 anos e a retenção daqueles que ainda o podem vir a querer fazer, a equipa ministerial contentou-se com o regresso de 500. Decidiu recrutar aposentados, mas não conseguiu mais do que 62, e já agora só uma nota que pode parecer na nota, 2 deles com 74 anos de idade. Abriu um concurso extraordinário, mas falta saber se a maioria dos candidatos não são professores que já estão no sistema, embora com contrato a termo. Teve de recorrer a docentes sem habilitação profissional e já vai nos 3.500, número que em pouco mais de um mês bate registado em todo o ano letivo anterior. Faltando saber se a reserva não está já esgotada. Quer contratar docentes e investigadores doutorados, bem como bolseiros de doutoramento, mas desconhece se os que aceitarem vai para além dos professores aposentados, os tais 62. A sofrer o problema da falta de professores estão os alunos e as famílias, mas estão também os professores que estão a ser cada vez mais sobrecarregados com horas extraordinárias. Para além disso, o que se perspectiva não visa fortalecer a escola pública, mas enfraquecê-la e afastar ainda mais aqueles que poderiam um dia vir a querer seguir a profissão de professor. Se não vejamos, a revisão do Estatuto da Carreira Docente, que é urgente e deveria ser feita até final deste ano letivo,
tem como prazo de aplicação 2027 e pretende o Governo que seja transformado em lei. Ora, o Estatuto da Carreira Docente original é de 1990 e teve alterações em 97, 98, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 e nunca passou a integrar uma lei. Camarada Cristina, encaminha-te para o fim, por favor. Está quase. Porque as leis são competências da Assembleia da República, mas a Assembleia da República não tem competências negociais. E as matérias que constam do Estatuto da Carreira Docente são de negociação obrigatória entre os trabalhadores, representados pelos seus sindicatos, e a entidade patronal, neste caso o Estado, representado pelo Governo. O Governo aprova decretos-leis e o Estatuto da Carreira Docente deverá continuar a ser um decreto-lei. Mas ainda há a possibilidade da carreira de diretor vir a ser uma carreira diferente de professor, com salário acima de qualquer professor, e teríamos ainda a escola mais antidemocrática, com gestores profissionalizados, ou como no tempo do regime fascista, por que não dizê-lo, com reitores. As alterações à colocação de professores que possibilitariam que estas sejam feitas pelos municípios, o que traria inúmera injustiça na colocação de professores. Eu sei que a colocação de professores parece uma coisa esquisita, mas atualmente é feita pela graduação profissional, que é a média do curso mais os anos de serviço, e é o menos mau e o menos injusto sistema de colocação. Camaradas, necessitamos de uma escola pública de qualidade. O problema da falta de professores não pode ser combatido com medidas que, a serem adotadas, degradariam a qualidade de ensino, seja desvalorizando currículos, acrescentando alunos a turmas que já desrespeitam os limites legais ou agravando horas de trabalho docente. Necessitamos de mais investimento na educação para se ter uma escola pública de qualidade. Não podemos ter uma escola privada com investimento, uma escola para os ricos e uma escola para os pobres. E no Porto, são já mais as escolas privadas do que públicas. Há 118 colégios e 76 escolas públicas. A escola pública é de todos e para todos e tem de ser de qualidade, como tem sido ao longo dos anos. Hoje, como dantes, a educação pode ser um perigo. Aumenta a capacidade crítica, a possibilidade de pensar, de no tempo em que vivemos, distinguir o verdadeiro do falso, de elaborar pensamentos para problemas complexos que vão para além das soluções fáceis, imediatas e manicaístas. Não voltaremos mais aos níveis de analfabetismo anteriores a 74, mas temos de pugnar para que a escola não se torne um mero transmitor de conhecimentos rudimentares. Contra o pensamento simplista, o populismo, a mentira e as normas formas de fascismo, é imprescindível formar cidadãos responsáveis, críticos e conscientes. É isso que a escola deve ser, uma escola para todos. A escola pública de qualidade para todos, legado de Abril, tem de se reforçar. Para essa luta, são necessários não só os profissionais de educação que trabalham nas escolas, mas todos os trabalhadores, todos vós, porque a escola pública é de todos. Vamos à luta. Viva a escola pública de qualidade. Viva o 13º Congresso da União dos Sindicatos do Porto. Viva a CGTP Intersindical Nacional. Viva! Obrigada, camarada Cristina.